Sejam bem-vindos a mais um Allcast, o podcast da indústria nacional. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é praticamente uma tendência, mas na prática separa quem cresce de quem fica para trás. A gente vai falar de automação, de indústria 4.0 e hoje eu estou aqui com dois nomes que conhecem o cenário da indústria de automação e sabem como transformar os resultados da sua empresa. Rafael Simeone, diretor comercial da Altec Robotics, e o Paulo Quiroli, diretor de operação da Altec Robotics e de packaging. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Gi. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Rafael, conta um pouquinho da tua experiência aqui com a gente, dentro do Grupo Altec. Legal, eu costumo dizer que sou um entusiasta de tecnologia, né? Então, a minha missão hoje na Altec é entrar nos clientes, entender a dor dos clientes e traduzir isso para uma proposta técnica comercial, a fim de a gente conseguir otimizar, né, os processos, aumentar a produtividade, a dor que muito ecoa na indústria hoje em dia, né, a falta de mão de obra, né? Então, hoje o nosso dia a dia, através do nosso conhecimento, do nosso time, da nossa estrutura, ajudar os nossos clientes a serem mais competitivos através de soluções, né, da indústria 4.0, como automação, inteligência artificial e assim vai. Excelente. E com certeza vocês andam juntos, né? Por isso que não é por acaso que ambos foram convidados para o mesmo episódio, né? Da tua parte, Paulo, conta pra gente. Legal, como o Rafa comentou, ele é entusiasta da tecnologia e eu dos processos de gestão, né? Então acho que a gente acaba tendo essa complementariedade, né? E se somando nesse esforço de trazer essa tecnologia de uma maneira que realmente transforma e que realmente muda o jogo, como você citou inicialmente, e de uma maneira sustentável, né? Que isso seja um ganha-ganha, né? Tanto para a operação que cria e que comercializa esses produtos, né, que vão transformar os produtos que vão produzir, né, com mais eficiência na indústria, né? Então, acho que essa missão aí de aliar essa tecnologia com pessoas e trazer isso para uma realidade de produção efetiva, não aquela virtual, aquela, né, utópica, e sim prática, essa é a nossa missão aqui. Perfeito. E é por isso que você precisa ficar com a gente até o final desse episódio, para sair daqui com direção e não tendência. Rafael, eu vou ser direta e vou perguntar para você sobre o que todo mundo anda falando agora dentro da indústria 4.0. No nosso cenário, você que está sempre no campo, né? O que o Brasil está vivendo relacionado à indústria 4.0? Legal, Gi. Eu acho que não é novidade para ninguém que o nosso país ele é um pouco atrasado em relação a isso, né? Então, a indústria 4.0 é um conceito que nasceu alguns anos atrás na Alemanha e tem muita gente ainda, muito empresário, muito gestor de fábrica que entende que o conceito de indústria 4.0 é aquela fábrica com a luz apagada, com duas ou três pessoas e tudo funcionando. Mas a gente está muito longe disso, né? Então, a nossa indústria, se a gente comparar os números de robôs, né, do mercado chinês versus o mercado Brasil, a gente está em torno de 1% no ano, né? Então, a China coloca 300 mil robôs por ano na indústria e a gente coloca 3 mil robôs, né? Então, essa é a estatística. E eu acredito que a gente ainda está um pouquinho distante desse conceito de deixar a fábrica com a luz apagada, apesar de ter várias empresas caminhando para essa direção. Acho que vai muito da maturidade, né, de cada empresa, da etapa, da fase que está vivendo, né, e quando que ela começa a pensar nisso, né? Então, muitos processos estão sendo automatizados agora, né? E a indústria 4.0 vai além disso, né, com a questão de dados, com a questão de decisões autônomas, né? Então, na minha visão, a gente está indo da indústria 2.0 para 3.0 no momento do país. Ótimo. Você falou agora mesmo, né, que a indústria 4.0 é muito mais que isso. Se você fosse definir, né, para quem está começando agora, está querendo entender um pouco mais sobre automação, sobre a indústria 4.0, como você definiria? O conceito em si, ele usa 9 pilares ali de ferramentas para que a gente possa transformar a fábrica e deixá-la mais produtiva. Mas acho que uma tradução para o nosso país, para a nossa realidade... Nosso momento, né? Fazer mais com menos. Então, a partir do momento que eu implanto alguma daqueles nove pilares, né?
para que eu possa produzir mais e gastar menos, eu estou caminhando para o conceito de indústria 4.0, né? Acho que É é uma interessante. forma Então, simples de isso explicar é o que eu ia falar. É interessante porque às vezes as pessoas entendem isso, nem entendem, né? Na verdade, muitos ainda pensam que isso está distante demais, né? Ou até enxergam como algo que não é possível para sua empresa. Agora, com esse conceito que tu nos trouxe de que é fazer mais com menos, eu me pergunto, né? Qual ouvinte até mesmo que tem uma empresa, que tem a sua indústria e não gostaria de fazer mais com menos? Já é um conceito basicamente universal, né? Dessa busca pela melhoria contínua, né? Seja ela pautada por uma metodologia como o Lean Manufacturing, como uma coisa realmente mais estruturada, ou pelo simples empreender, né? Todo empreendedor quer lucrar mais, quer fazer mais com menos, né? Às vezes de uma maneira, às vezes não tão nítida, né, como esse slogan, né, fazer mais com menos, mas naturalmente ele busca reduzir custos, ele busca reduzir despesa e busca maximizar os ganhos. Então, é algo que já é intrínseco, mas, né, que muita gente não liga isto à automação, né, justamente às vezes por falta de clareza sobre que isso é acessível, que isso é possível e que cada vez mais está presente nas fábricas, né, e de uma maneira que necessariamente vai precisar crescer muito nos próximos anos por conta da competitividade, o globalismo, enfim. Aproveitando o teu momento de fala, Paulo, eu ia mesmo te perguntar, hoje, dentro de uma empresa, existe algo que trava, né, e que leve a pessoa a pensar em automação? Você acha que seria processos, estruturas, operação em si, ou propriamente pessoas? Olha, minha experiência diz que normalmente está ligado a pessoas, né? Então a gente vive hoje um momento, um gargalo de produção muito grande relacionado às pessoas, e a necessidade de aumentar a produção, de ser mais efetivo, de reduzir desperdícios, de reduzir erros recorrentes, não tem muitos caminhos, né, que não passem pela automação, né? Então, a minha visão que normalmente essa decisão dessa virada de chave vem por esse gatilho, que de fato é um dos principais alavancadores, as principais alavancas de viabilização do processo de automação, né? Porque se tu não otimiza, se tu não produz mais, se tu não produz melhor, se tu não reduz o índice de falha, qual vai ser o ganho, né? Então precisa passar por esse caminho necessariamente, na minha visão. E você acredita, e essa vale também para o Rafael, que a mão de obra hoje, ela tem sido um gargalo dentro das empresas? Sem dúvida. Eu acho que a falta da mão de obra é um gargalo, né? Eu acho que as velocidades das coisas estão exponenciais, né? Então a gente vê essa onda de inteligência artificial, né? Então as coisas vêm mudando muito rápido e se o corpo técnico daquela empresa não se atualizar, eventualmente o pessoal vai ficando para trás. E eu brinco, né? Não se nascem mais operadores de tornos, né? Então é uma brincadeira que a gente faz, mas é uma realidade. O pessoal não quer O mais torneiro foi ali por 94, 95. então, não quer mais estar na frente. Então, E não é o único, exercício... né? Não é o único cargo, né, que está escasso, né? Isso é um exemplo, né? Não, só um exemplo. Diversos outros. Né? Só um exemplo na indústria toda. Então, eu acho que um exercício legal que a gente faz no nosso dia a dia com as empresas é como que a minha empresa está hoje, como que ela quer estar daqui 5 anos e como que quer estar daqui 10 anos. Então, quais ferramentas que eu vou implantar para que eu seja mais competitivo, para que eu drible esse problema de falta de mão de obra e assim por diante. E hoje, graças a Deus, a gente tem com muita humildade, né? A gente tem a capacidade de ajudar as empresas a enxergar onde elas estão e como que elas podem estar daqui a 5 anos com ferramentas, com toda essa onda de modernização que está vindo, né? Então, é isso. E voltando para a pergunta do que trava, eu acho que tem muito sobre isso. Um pouco é cultural, um pouco é que os empresários são consumidos pelo dia de hoje e não têm ou não dedicam muito tempo para pensar no futuro. Então, o que vai ser? A falta de mão de obra. Eu tenho até um receio. O que vai ser daqui 5 anos da indústria?
o pessoal não quer trabalhar, não quer estar na frente da máquina, né? A gente acabou de vir da maior feira de mecânica do país, né? Que é a FEMEC. O pessoal, o que mais fala lá é, cara, Falta de mão não de tenho obra. gente para trabalhar, o pessoal não quer trabalhar e assim por diante. Então, como resolver isso, né? Se a gente não parar hoje para pensar como é que vai ser 2030, 2035, né? O que que eu vou fazer? E aí acho que mais uma vez a automação ela tem um protagonismo, né, nessa virada de chave, né? Porque por que está tão difícil a mão de obra na indústria, né? Por algum tempo vocês vão lembrar, né, de quando vocês eram criança, o desenho animado era a fábrica, era aquele lugar escuro, que tinha chaminé, fumaça, lugar feio, que não inspirava vontade, não, eu quero trabalhar nesse lugar. E isso afastou uma geração inteira, né, dessa realidade. E agora a gente está podendo viver. Cara, a indústria não é mais isso. A indústria é robô, é inteligência artificial integrado, toda essa questão de análise de dados. Isso começa a atrair de novo esse público. Então, a gente trazer a visibilidade, como essa oportunidade que a gente está tendo aqui, que a indústria não é mais aquela chaminé saindo fumaça preta em um lugar escuro, é uma quebra de paradigma e que vai ajudar a gente também a reverter. Essa dificuldade de mão de obra ela não está só no nosso cliente, ela está na própria Eltec, né? Então a gente tem que incentivar, tem que engajar talentos, né? E desenvolvê-los, né? Para reter eles aqui. Então, de fato, né? Engenheiros, automação e programação é escasso. Então a gente precisa cuidar bem das pessoas que estão aqui para que elas queiram continuar aqui, se desenvolver, e isso se faz com gestão, isso se faz com rituais de liderança, isso se faz com desenvolvimento, treinamento, né? Há alguma preocupação constante em manter esse corpo técnico com longo prazo, que acumule experiência e know-how específico da atividade. Exatamente isso. E é por esse caminho que a gente já vai continuar o nosso bate-papo, trazendo aqui uma questão um pouco polêmica, que é o que o mercado anda falando por aí. Eu fiz umas pesquisas e percebi que já tem algumas publicações relacionadas à indústria 5.0. Né? E o que vem a ser essa indústria 5.0? Mais do que uma extensão cronológica da indústria 4.0, né? Uma evolução cronológica, é um complemento, só que com um foco diferente. Centralizando uma ideia em 3 pilares. O primeiro deles é o ser humano, né? A preocupação com o ser humano dentro da indústria, né? Dessa indústria que agora está caminhando para a automação, né? Para um lugar cada vez mais modernizado, como tu falou, tecnológico e de inovação. E a preocupação com esse ser humano no sentido de que ele venha a ser... muitas vezes é o pensamento que se traz que ele vai ser substituído, né? Agora vamos trocar os nossos operadores por robôs. Então a indústria 5.0 ela vem com esse cuidado, com esse pensar no ser humano que muitas vezes se desmotiva, que muitas vezes tem medo, né, desse cenário que vai se desenhando. A outra questão também é a sustentabilidade, seria o segundo pilar, né? A sustentabilidade no sentido de reaproveitar os recursos, né? E cuidar do planeta, né? Como que todos esses artefatos que são utilizados, seja de equipamento, seja de matéria-prima, é utilizado e pensado relacionado ao meio ambiente, né? E aí também é um pilar dentro dessa indústria 5.0. E o terceiro e último pilar é a resiliência. É a capacidade de lidar com choques, com imprevisibilidades, com fatalidades, como foi a pandemia, né? Então, seriam esses 3 pilares que se apresentou diante da pesquisa. Esse termo, né, ele foi utilizado lá na Comissão Europeia em 2021, né, pela Direção-Geral de Pesquisa e Inovação, né? E aí, por isso, começou aí um burburinho no mercado. O que vocês têm a dizer a respeito disso? Bom, como você citou, né? Eventualmente as empresas ainda, os empresários, as empresas ainda não estão aderentes, ainda não entenderam que o 4.0 não é a fábrica de luz apagada única e exclusivamente, ela pode ser uma miscelânea de várias iniciativas que conectam e que avançam na questão de produtividade e, de fato, a gente eventualmente já está pulando a etapa, já está indo para o 5.0, né? E nem bem o 4 a gente
tá implementado, especialmente no Brasil, na nossa realidade, onde a gente tem uma certa defasagem em relação a alguns outros mercados. Mas, não por isso, né, acho que a gente deixa de aproveitar alguns conceitos do 5.0 que foi citado aí na convenção. Né? Então, essa questão do humano, da sustentabilidade, é uma realidade que é inevitável e ela já deveria, na minha opinião, ser integrada aos conceitos anteriores. Do próprio 2.0, do 3.0 e, lógico, do 4.0, porque o fator humano sempre esteve presente e sempre vai estar. Né? Então, esse cuidado com o ser humano, da automação, ela servir ao ser humano, né? Ela tem que trazer benefícios à sociedade, não ao contrário. Então, essa visão... apesar de a gente eventualmente não estar vivendo exclusivamente nela ou ela não ser uma realidade completa, mas o fator humano certamente, na minha opinião, é um ponto muito importante e deve ser aproveitado. Com relação à sustentabilidade, é um ponto que já é presente, né, e nasce principalmente na Europa, os conceitos de ESG e tal, e boa parte das tecnologias que a gente utiliza, né, sistemas de visão, robô, enfim, tudo, né, as matrizes normalmente estão lá na Europa e já nascem com esse viés, né, de olhar para a redução de resíduos, para otimização do consumo de energia, consumo de água, materiais menos poluentes. Isso tudo acaba embarcando dentro das nossas soluções de uma maneira até natural, né, que a gente, né, pensa para isso, e a nossa própria solução, ela normalmente é para evitar desperdícios, ela é para aumentar a produtividade e naturalmente colabora com a sustentabilidade. E sobre resiliência, o que eu poderia acrescentar é que, né, os três conceitos básicos principais do 5.0, eles estão difundidos, eles precisam estar difundidos, porque, de fato, lá em 2020, na pandemia, a gente era 4.0, os conceitos foram em 2021, então lá não existia o 5.0, era o 4.0, mas a resiliência já estava lá. Né? Quantas linhas tiveram que ser mudadas do dia para a noite? Falou, agora tu não faz mais esse produto, faz esse outro, porque o mercado virou, as pessoas estão em casa, agora a demanda é outra e precisou ter essa flexibilidade, essa resiliência de segurar, replanejar e conseguir aproveitar a automação na sua melhor entrega, voltando, né, para o ponto inicial, servindo à humanidade, servindo à sociedade. Então, acho que o conceito 5.0, de novo, apesar de ele não estar pleno e único no mercado, ele é totalmente adaptável e está permeado em todos os outros conceitos de automação e de indústria que a gente já vive hoje em dia. É uma melhoria, né? Exato. É uma evolução que se denomina agora, mas que já sempre esteve ali presente. Né? Exatamente. É isso aí. Eu acho que a palavra-chave para resumir tudo isso é a velocidade. Eu acho que as velocidades elas estão se imprimindo cada vez mais rápido. Então, como que a gente pode aproveitar isso? Eu estou ainda na 2.0, estou indo para 3.0, já estão falando de 5.0, né? Eu vou tentar concatenar aquilo que eu estou fazendo, para onde eu estou indo e para o que estão falando, e vou aproveitar esse bolo todo e vou fazer mais com menos de novo, né? Então, como que eu vou trazer os conceitos que estão vindo versus o que eu ainda teria que ter implantado e não implantei, versus o meu dia a dia, e aí cabe e cai de novo na vala de velocidade. Se eu conseguir direcionar o meu tempo e minha energia para realizar o hoje, pensar no amanhã e ainda naquilo que já estão falando daqueles caras que já estavam lá na indústria 4.0 há algum tempo, né? Eu acho que isso aí vai ser uma forma de conseguir ser assertivo com mais velocidade, de fato. Eu lembro do que você falou lá no início, né, sobre a questão de maturidade, né? Então, eu acho que é muito de adaptar, né? Me corrijam se eu estiver errada, mas é muito de adaptar a sua realidade, né, de acordo com a maturidade da tua operação, processo, né? exatamente. Eu acho que o que podemos relacionar, né? Hoje em dia, uma criança nasce com o celular na mão. Né? Eu não sabia nem meu nome quando eu tinha 5 anos, sei lá, 8 anos, né? Brincadeira, mas... então, o acesso à informação, o acesso a isso também vai fazendo com que as coisas mudem e avancem mais rápido. Né? Então, imagina, né? Eu acho que é um exemplo que dá pra gente... Quanto mais a gente falar disso, mais pessoas vão ouvir, óbvio, e vão tentar aplicar e vão tentar concatenar tudo isso e fazer acontecer. Eu trago para a realidade, né, voltando do humano e pessoas e gestão, né, o desafio, né, não só
do nosso cliente, mas o nosso mesmo também, fazer com que o time esteja, né, ao mesmo nível, ao mesmo passo dessa velocidade toda aí que o mundo tem evoluído, né, com a adoção de IaaS e a adoção de tecnologias, sistema de visão, sensoriamento e inteligência integrada, para poder oferecer, no nosso caso, para oferecer para o mercado uma solução altamente tecnológica, com o que tem de melhor, e do outro lado, o nosso cliente de estar aberto e não ter o medo, né, desse novo, né, e aceitar esses ganhos e usar, né, surfar a onda, né, dessa eficiência. Porque também o que acontece, um dos motivos do Brasil estar um pouco atrasado no sentido de tecnologia é um certo conservadorismo e um medo do novo e posterga, né? Vamos esperar, vamos ver como é que o mercado vai se comportar e depois eu vejo, depois da Copa, depois da eleição e tudo é depois e o mercado vai e o time aí fora tá acelerando, né? E é aquilo que você falou, né? Vai ser o diferencial entre quem vai ficar pelo caminho e quem vai vencer, né? Então esse é um ponto Esse é o central. ponto. Eu acho que pode ser bem estratégico essa questão de trazer o ser humano para uma nova evolução industrial, né? Porque vai ao encontro desse problema, né? Que a gente escuta direto, né? Tem empresas que eventualmente eles me pedem para não mostrar minha agenda, que tem um robozinho aí na hora que eu estou visitando a fábrica. Por que não? Porque se o meu operador souber que eu estou pensando em robotizar o sistema, o que ele vai pensar, como que vai agir, amanhã vai entrar em greve. Então é um problema cultural e que quando eu trago o fator ser humano para uma nova revolução industrial, né, contando na indústria 5.0 agora, não, agora é muito mais humanitária, pode ser um gancho, um gatilho para resolver esse problema. E até mesmo para o ser humano entender que existe espaço para ele, né, para que ele faça o seu melhor, né, porque a pesquisa ela mostra, eu achei muito interessante isso, ela mostra que a automação ela vai também trazer um crescimento para o ser humano, porque a partir do momento que ele precisa lidar com a automação, ele precisa aprender, ele precisa se desenvolver, né, ele precisa buscar mais um intelecto, né? E menos a repetibilidade, né? De fazer as mesmas coisas, de estar ali fazendo processos que muitas vezes causam até problemas de saúde, né? Perfeito. Essa é uma conversa para um podcast inteiro sobre isso, mas é justamente essa questão que promove o desenvolvimento da sociedade e é o que nos diferencia de um país de terceiro mundo com o de primeiro mundo, né? O skill principal estar no intelecto e não na força braçal é a essência das diferenças de classe social e de nível de desenvolvimento de uma nação. Então, totalmente ligado a essas duas coisas, esse nível de desenvolvimento com nível de qualificação, né? Então, o empresário que não quer ter este medo que você falou, não mostra que tem um robô que se ele ver vai se assustar, ao passo que ele fala, não, vem cá, eu vou te treinar, tu vai operar esse robô. Agora, em vez de tu produzir com as tuas mãos 10 peças, tu vai operar esse robô e tu vai produzir 200. Então, isso mostrar que ele pode participar disso, que ele está integrado nessa evolução, é o que vai garantir o sucesso. Porque senão a gente conhece também, do outro lado, tem sabotagem, tem empecilhos que podem e surgem quando não tem essa adoção, quando não tem uma integração, uma maturidade no processo e na mentalidade do time para aderir a uma automação, né? Isso é fundamental. Então, vamos ao que interessa. A automação, ela dá vantagem competitiva mesmo ou é só discurso? Sem dúvida, a gente tem exemplos claros que o custo de produção ele baixa consideravelmente, né? E eu consigo produzir mais rápido, com mais qualidade, eu consigo faturar no mesmo dia que o meu processo entra em fábrica, né? Porque eu sou mais rápido, então eu consigo economizar área fabril, né? Então com certeza eu me torno mais competitivo. Basta ver os números dos outros países, que se eu relacionar a competitividade versus o número de robôs, de automação, diretamente fica proporcional. claro que é mais competitivo, né? Apesar de países que são extremamente competitivos ter milhões e bilhões de pessoas, né? Então é uma relação que com certeza traz mais competitividade. Quanto mais eu otimizo meu processo através da automação, mais competitivo eu fico.
E o exemplo que você acabou de falar, né, Paulo, sobre um operador que produz X peças, passando a automatizar o processo, ele acaba produzindo o dobro, o triplo e assim Sim. por diante, né? E sem, eventualmente, tanto esforço físico, com um potencial para desenvolver, se desenvolver intelectualmente e ascender na carreira. Então, é uma série de fatores. Você pode escolher murmurar ou você pode escolher participar da mudança e se aproveitar Crescer do com bom ela. sentido e crescer com ela, exatamente. E agora, por curiosidade, de repente o nosso ouvinte também pense da mesma forma, né? Quem está pensando em automatizar a sua operação e de repente vai numa feira como a FEIMEC e outras, né, dependendo do segmento, e vê uma oportunidade de automação lá, né? Seja um robô de solda, né? Uma automação de final de linha, e de repente ele resolva simplesmente levar aquela automação para a empresa dele. Tem chance de dar errado? Vai. Sempre Não, tem, sempre tem. sempre tem. Eu acho que tem algumas coisas que são importantes ser consideradas. A automação não é uma chave que você coloca lá e vira e tudo se transforma magicamente e no outro dia a tua vida é uma grande, grande felicidade, né? Não é só mais um robô. Não é só mais um robô, não é simplesmente colocar mais uma máquina. Até mesmo a máquina nova não é só colocar ela, tem uma preparação, precisa ter um nível de maturidade que eu acho que principalmente assim, a primeira pergunta que eu me faço, ou me fazia e agora me faria sobre isso eu tenho estabilidade, meus componentes têm estabilidade no processo para serem absorvidos por um processo automatizado? Acho que isso é fundamental, porque tem muita coisa que passa por ali, né? Acho que o primeiro ponto é esse, não sei, Rafa, que mais... Eu sempre dou esse exemplo para os clientes, que são exemplos práticos que tornam a negociação, a conversa mais transparente. Por quê? Porque um robô ele acaba virando filtro dos processos anteriores. Exato. Eu vou dar um exemplo. Eu vou colocar um robô na minha máquina de dobra, certo? Então a máquina de dobra é uma máquina que hoje tem um operador lá, que ele encosta em dois batentes e vai fazendo as dobras, né? A partir do momento que eu robotizo isso e o meu corte, que foi o processo anterior, não está estabilizado, que foi o que o Paulo comentou, eventualmente posso colocar a culpa no robô. Por quê? Porque o operador ele dá aquele jeitinho brasileiro, ele vê que está um pouquinho fora o corte e ele arruma na dobra, naquele processo específico. E o robô não, ele vai ter a repetibilidade, obviamente com uma tolerância ali bem pequena, mas ele vai repetir sempre o mesmo processo. Então, eu já tive experiência que nós implantamos e quando o cliente foi produzir, ele disse, não, esse robô não funciona, esse robô não funciona, vem aqui porque esse robô não funciona, então tá bom, vamos lá. E aí a gente chegou lá e começou a entender que, na verdade, era o processo anterior que estava variando e quando chegava no robô, aquilo vinha à tona, né? Então, isso é muito comum na solda também, né? Um robô que vai soldar, ele tem que ter as juntas dentro de uma tolerância. Eu não quero também assustar, né? Porque são coisas que vêm tudo para melhorar. Se eu robotizo e eu tenho um filtro dos processos anteriores, obviamente que eu vou ter que corrigir os processos anteriores, mas com isso tudo fica mais competitivo, né? Uhum. Mas hoje na solda, se eu tiver uma variação de junta, o ser humano ele percebe, visualmente ele percebe e ele corrige. O robô, se ele não tiver funções e características para isso, ele vai sempre repetir. Então, eu vou ter que corrigir aquela junta de solda para que eu possa progredir e não ter que ficar parando, né? Então, isso aqui é uma chave do sucesso, como diria os coaches, né? Por aí. E o interessante é que é importante que o nosso ouvinte saiba por que nós estamos falando disso, né? Porque a Altec, ela é uma empresa, é um grupo que pensa no cliente, né? A gente não quer simplesmente empurrar uma automação para dentro da tua empresa, né? Nós queremos vender o processo completo, né? Nós queremos trazer a solução completa, que no caso é pensar em toda a estratégia, em todo o processo, para ter resultado de verdade, não é mesmo? Sim, sem dúvida. Eu acho que a transparência ela tem que existir, né? E de fato, eu sempre falo, né? Aquilo que nasce torto é difícil de endireitar. Então, todo o sucesso de uma automação está no começo. Então, essa questão, não, eu vi uma solução, eu quero levar para minha fábrica. Depende do que é, precisa ter um pouco mais de conversa, precisa ter um entendimento, uma visita, alguma coisa nesse sentido. A gente tem feito com uma família de produtos, né? A linha Plugou vai aparecer aí na tela.
a gente tornou uma engenharia muito mais simples e muito mais rápida de ser implantado. É uma linha é plug and play. Então é uma engenharia pronta, eu ligo na tomada e se meu produto cabe ali, eu posso conduzir aquela automação sem problema nenhum. Normalmente para processos que não são integrados, né? Então como solda, MIG, solda laser, paletização, rebarbação, alguns produtos da linha de package, né? Como estrechadeira, armadura de caixa, que é muito mais comum e é muito mais rápido de implantar. Então a gente tem quebrado esses paradigmas, mas é importante ter uma conversa técnica clara para evitar qualquer dor de cabeça no dia seguinte. A linha Movin, ela também vai nesse segmento? A linha Movin ela é uma linha de intralogística, né, que vai para redução dos desperdícios na movimentação de material. Então, depois que eu acabo o meu processo produtivo ou para que a matéria-prima chegue no meu processo produtivo, eu tenho vários desperdícios, gargalos de movimentação, que normalmente é feito por uma empilhadeira ou por um trem logístico e assim por diante. Então, a linha Movin tem toda a tecnologia para fazer essa movimentação de material de forma autônoma, né? Seja trazer do armazém para a fábrica, seja levar o produto acabado até no estoque e assim por diante, né? Então, essa requer um pouco mais de conversa técnica antes, porque tem vários detalhes que precisam ser considerados. Certo. Se me permite, Claro. voltando à pergunta do que pode dar errado, acho que a gente explorou bastante a questão técnica, né, do que pode afetar, né? Tecnicamente é o sucesso da implementação, mas a gente também, como negócio, a gente também não pode minimizar, né, a importância, né, porque realmente precisa fazer sentido, né, precisa, né, dar payback, precisa, né, o custo, né, no Brasil, o custo do investimento no Brasil é alto, então a gente precisa também ter, né, a consciência de que tem que fazer sentido, tem que ter ganhos, né, que justifiquem e paguem esse investimento, né? Então esse cuidado, né, para a tomada de decisão a gente costuma, né, até numa etapa, né, comercial, que é quase uma consultoria, né, para ajudar a entender, falar, ok, se fizer só esse pedaço na automação, acho que não vai fazer sentido, mas se tu agregar, a gente pode, né, dentro dessa mesma solução, não custa tanto a mais, a gente engloba mais um processo, e aí sim tu vai ter um payback, porque tu consegue reduzir aqui, aumenta a produtividade lá e tal. Então, esse aspecto é importantíssimo, né, porque não é só tecnicamente que pode dar errado, tecnicamente pode ser uma solução perfeita, mas que não se paga, que não faz sentido financeiramente, né? Então, como empresários e como gestores de negócios, precisam estar muito atentos a esse ponto. E, nesse sentido, a Altec é parceira também para buscar, né, formas de viabilizar. Né? Para trazer resultado de verdade, né? Exato. E falando nisso, eu acredito que quem está nos ouvindo, de repente, esteja lá com suas perguntas relacionadas à automação. Então, eu vou dar uma tarefinha para vocês, bem rápida, no sentido de se colocando no lugar, né, do empresário, né, do empreendedor, do dono de uma empresa, né, que está pensando em automatizar. Quais as 3 perguntas que ele precisa se fazer antes de ir atrás de uma automação? Eu acho que uma a gente já citou aqui, que vale a pena reviver ela, né? Como minha empresa quer estar daqui 5 anos e daqui 10 anos? É uma excelente pergunta que vai fazer refletir muito, né, em qualquer aspecto, principalmente no aspecto de automação industrial, né? Então, essa é uma pergunta que eu fazia quando estava do lado do cliente e que eu sugiro que os clientes façam nos dias de hoje também. Perfeito. Segunda pergunta? Bom, acho que trago o gancho da nossa conversa anterior, que está relacionada, né, justamente à estabilidade do processo, né? Se os meus componentes, o meu conjunto que vai sofrer a automação, ele realmente está num nível que a automação absorve as tolerâncias desse processo, que a gente acabou de falar. E o outro tópico, a terceira. Já levando, e aí Rafa fica à vontade para discordar, é justamente essa questão do payback, né? Se faz sentido, se é um processo que dá retorno eu efetivamente executar essa automação. Eu acho que vamos para a quarta e para a quinta, então. Uma pergunta que pode ser feita. Como o meu processo produtivo é fabricado nos países do primeiro mundo? Porque hoje na natureza nada se cria, tudo se copia, né? Então, como que é feito Não só hoje, desde sempre. Desde sempre. Mas como que é feito hoje, né?
Eu acho que é uma coisa que é legal raciocinar. E a quinta e última seria quem ou qual parceiro que eu poderia ter do meu lado que pudesse me levar até onde eu quero chegar, né? Seja daqui 5 anos, seja como é feito em primeiro mundo, né? Então, acho que isso conta bastante também, até para aquela perguntinha, né? Se pode dar errado, eu acho que um parceiro que tem estrutura, que tem tecnologia, que tem um corpo técnico com respaldo, né? Eu acho que isso é importante observar quando o assunto é automação industrial. E uma coisa que é muito interessante, até às vezes o nosso ouvinte não sabe, mas a Altec, além de ter 25 anos no mercado, né, é uma empresa que tem solução completa, né? A gente tem desde a matéria-prima, né, até a linha, né, final do produto, né? Embalagem. Isso mesmo. É isso aí. E estrutura, né? Hoje estamos com 11 mil metros quadrados, estamos com 4 sedes, né, localizadas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. Né? São mais de 50 pessoas no pós-venda, né? Então, estamos com um número, centenas de máquinas comercializadas por ano. E máquina, automação, dá problema. Não adianta. Se alguém sentar na tua frente e dizer, não vai dar problema, desconfia, porque dá problema. Né? O detalhe é como resolver esse problema. Né? Que estrutura, que corpo técnico, que tecnologia que se tem, né, para resolver os problemas, né? Falo em tecnologia, a gente tem hoje ferramentas como o AllConnect, que são ferramentas, agentes de IA que me ajudam a resolver o meu problema, né? Exemplos claros, né? Uma máquina que parou 4 horas da tarde. Se eu contar com... Sexta-feira, véspera de feriado. Se eu contar com atendimento pessoal, né? Eventualmente eu vou ser atendido na segunda depois do almoço. E a gente tem ferramentas que permitem, com o auxílio de tecnologia, ser atendido já na sequência com pequenos comandos. Enfim, acho que isso conta muito na hora de escolher o parceiro que vai estar com a gente. É mais do que um diferencial, né? Com certeza. Então, para encerrar o nosso episódio de hoje, vamos fazer um plano rápido vamos chamar de um plano de voo, né? Estratégico para o nosso ouvinte, o nosso possível cliente, né? O que está ouvindo esse episódio e está pensando em automatizar a sua operação. Como seria um plano de 5 passos? Começaria pelo diagnóstico. Isso. Acho que dá para se assemelhar. Eu gosto de comparar, né? Comparar com alguém que está doente. Onde é que dói? O que eu vou fazer agora? Que é o diagnóstico, né? Qual que é o meu gargalo? Onde que dói mais depois disso, né? Primeiro saber onde dói e vai doer em vários lugares, né? Eu tenho problema, né? Certa idade, né? Exato. Mas vamos lá, vamos pensar numa fábrica, né? Tenho problema na contabilidade, tenho problema na fábrica, tenho problema no processo A, B e C, né? Acho que esse é o mapeamento inicial, seria o passo 1. De certa forma já tem 2 ainda. Um é o diagnóstico e o outro já é a priorização. O que dói? A, B e C. Mas qual dói mais? O dói mais é o A. Então acho que no segundo passo eu já colocaria como essa priorização para definir a linha de ação. Né? Passo 1, diagnóstico. Passo 2, priorizar. 3? Passo 3 é entender o que pode ser feito para melhorar. Eu acho que como eu estou hoje, como que é feito, né? As perguntinhas que a gente fez ali. Então, as alternativas entender o caminho para planejar, né? Planejamento, Planejar, ótimo. E o quarto passo? Execução. Encontrar o parceiro. Encontrar o parceiro e executar a alteração, mudança para virar o jogo. Teríamos um quinto passo ainda? Medir. Quem não mede não melhora, né? Começa lá antes, né? Eu acho que antes até de executar, Paulo, eu acho que seria legal calcular, né, o retorno de investimento, né, que já está ali no planejamento. Está dentro do planejamento, né? Mas eu acho que o quinto passo é a melhoria contínua. Então, sempre, os processos que são robotizados, eles são passíveis de otimização. Sim. Isso é legal, porque hoje um operador fazendo uma operação fica naquela variação que pode ter o ser humano, né? Então, meu time perdeu, eu tô para baixo, vou produzir um pouco menos. Briguei com a minha esposa, vou produzir um pouco menos. Não, hoje, nossa, meu time ganhou, minha esposa tá uma maravilha, meus filhos estão bem na escola, vou produzir mais. Então, a variação, ela nos dá uma incerteza em relação à produtividade. Quando eu robotizo o robô, ele não vai ter essas interferências de fora. Então, a partir do momento que eu
implantei a robotização, passei da curva de estabilização que o processo está produzindo, eu posso fazer uma análise para ver onde que eu posso ganhar ainda em cima daquela produção. Às vezes são pequenos tempos que vão me trazer mais produtividade ainda, sem precisar necessariamente adquirir uma nova automação e assim por diante. E isso pode ser medido e Com melhorado. certeza. Para mim nomearia, né, de monitoramento e lição aprendida, né? Acho que esse ponto, justamente um projeto de automação, às vezes de uma célula, de uma linha, ele inspira e potencializa a próxima. Porque tu não erra mais as mesmas coisas que você errou nesse primeiro. Tem uma tendência muito grande que você falou, vai automatizar pela primeira vez, tu automatiza o movimento que o ser humano faz. Ele faz assim, ele coloca lá. Tem uma tendência de que, cara, não, eu quero que ele faça igual ao ser humano, só que um robô. Só que o robô tem infinitas outras possibilidades, né? Tem vários eixos, várias direções, ele pode estar pendurado em cima, pode fazer um monte de coisa diferente que ele pode fazer melhor, mais rápido, com mais eficiência do que o próprio ser humano. Então, às vezes no primeiro tu não vê isso, mas opa, no segundo, cara, mas se esse robô não tivesse no chão, tivesse em cima, ia mudar, ia ficar bem melhor. Na próxima linha você já evolui também. Então, acho que o quinto passo seria justamente esse monitoramento, essa medição desse ganho, mas principalmente a questão da lição aprendida, refletir sobre isso com o time que participou, com o operador que está sendo, né, afetado por aquela mudança, o parceiro que executou. Enfim, isso é algo que a gente faz pouco, acho que de modo geral, né, a coisa vai no automático e acontece. E a gente perde de executar pequenas mudanças que trazem grandes impactos, né? Perfeito. Nossa, foi muito bom ouvi-los, né? Com certeza aprendi bastante, acredito que os nossos ouvintes também. E agora que a gente está chegando ao final desse episódio, né? A gente já sabe que a automação já chegou, né? A gente já sabe que quem automatiza cresce. Nós até deixamos um plano para você que ainda não automatizou a sua operação, para que você coloque esse plano em prática e se tem dificuldade, chame a gente, né? Isso aí, conta conosco. É o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia e somos o parceiro da indústria para te auxiliar nessa automação, nesse crescimento. Se você ainda não segue a Altec nas redes sociais, @Altec, @Grupo Altec, né? Inscreva-se também no nosso canal do YouTube e compartilhe esse conteúdo. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, Valeu, Rafael. Obrigado, um abraço. Valeu.